Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, veio à Câmara explicar aos deputados as medidas que fazem parte do anteprojeto de lei anticrime. São mudanças em 15 legislações, a fim de combater a corrupção, o crime organizado e os crimes mais violentos. No Câmara Debate, a gente detalha para você essas propostas. Os meus convidados são João Campos, do PRB de Goiás, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença dos dois parlamentares aqui. Eu queria começar pela visita do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que lotou uma das comissões na Câmara esta semana. Como é que foi a reunião? Os dois estavam lá. A reunião foi uma inovação, inclusive, porque um ministro de Estado vir ao Congresso, à Câmara ou ao Senado, prestar informações acerca daquilo que se pretende propor, é uma novidade. Normalmente, comparece-se ao Congresso, ao Legislativo, depois que propôs, que já tem um projeto em tramitação, aí vem oficialmente, enfim. O Sérgio Moro, nesse sentido, inovou. Ele se antecipa. Penso que o propósito foi no sentido de em fazer as informações e os deputados terem oportunidade de se manifestar, quem sabe ali mesmo já acolher alguma contribuição que pudesse ser incorporada ao anteprojeto antes que aqui chegasse. A abordagem foi uma abordagem breve, mas muito pedagógica, porque são tantas propostas que não há como o ministro aprofundar em relação a cada uma delas. Acho que foi interessante. O conjunto do projeto é um conjunto que está, de fato, na linha que o ministro anunciou. Criminalidade organizada, corrupção, crime violento. Agora, como ainda não chegou o projeto, a gente não tem como se manifestar em relação a cada uma das propostas com maior segurança. Mas no conjunto está na linha do que ele anunciou. Deputado Pompeu. Olha, veja bem, Aline, primeiro um abraço aos telespectadores, ao João Campos. Nós somos colegas aqui há um bom tempo, né? Sem dúvida. E exatamente na área da segurança. Exatamente. Eu já integrei aqui a CPI do narcotráfico lá atrás, em 2001, né, 2001, a CPI do sistema carcerário. CPI... essa primeira eu não estava. Né? eu estou no 5º mandato, né? O que não me faz mais nem melhor que os outros, mas me dá responsabilidade, dever e compromisso que eu cumpro com muito prazer, porque gosto do que faço. Mas a gente já vem de longe nessa questão. O sistema carcerário, visitamos os presídios mais importantes do país, tráfico de armas. Então, a gente tem atuado muito nessa questão da área da segurança. E o João Campos também é da área, né? É delegado, né? Sim. E eu sou advogado na área criminalista, sou advogado do júri. Então, prestei muita atenção ontem à vinda do ministro Moro. Foi uma visita espontânea, naturalmente é inusitado, né? Até porque não foi numa comissão. Ele veio numa frente parlamentar. Então, foi tudo uma coisa meio inorgânica, né? Mas positiva ante o fato de que a casa está incipiente. Ela está iniciando o ano legislativo, enfim, início de mandato. E as apresentações do ministro Moro, elas suscitam naturalmente controvérsias. Mas num primeiro ponto, que eu considero positivo, nós vamos ter um pouco mais do mesmo que aquilo que nós já vimos fazendo aqui na casa, que é recrudescimento das penas, endurecimento das penas, endurecimento no cumprimento das penas, no sentido de dar proteção aos policiais. Nós já fizemos isso, bandido que enfrenta a polícia, né, se não morre no enfrentamento, paga uma pena maior por conta de que é um crime mais gravoso também. Então, a Câmara já fez isso na legislatura passada muito intensamente. Ela avançou bastante. Agora, o ministro Sérgio Moro vem na mesma linha, avançando mais ainda. E depois, a questão econômica também é importante, a perda de bens, ou seja, tu descapitalizar as quadrilhas, descapitalizar os bandidos, porque a razão de ser da bandidagem, do tráfico de armas, das quadrilhas, das facções, é exatamente amealhar patrimônio, tanto que eles fazem latrocínio, sequestro, assalto, enfim, ações graves, né,
E eles querem montar o patrimônio deles. Então, na medida que tu ataca o patrimônio dele, tu desmonta a razão de ser da ação da bandidagem. Então, tem coisas positivas aí. Mas tem coisas que a gente tem que ir devagar com o andor que o santo é de barro, né? Nós temos que ter alguns cuidados em termos de gravações, de conversas, enfim, nós temos que ter também... Inclusive, são propostas polêmicas que já foram discutidas aqui e não foram para frente. Exatamente. Então, nós temos discussões aí que nós temos que aprofundar, temos que ouvir muito bem a OAB. Quer dizer, o mundo jurídico tem que ser chamado para dentro desse debate para que nós possamos aprofundar. Nós não podemos aqui fazer uma aventura. Eu sempre digo aqui, João Campos, no início da legislatura, eu fui um dos poucos parlamentares de centro-esquerda que veio na posse do Bolsonaro. A maioria boicotou. Eu vim e eu disse, nós do PDT não vamos votar os projetos em função do autor. É do Bolsonaro, então somos a favor. Ou é do Bolsonaro, já somos contra. Eu não sou da base do governo, eu votei no Ciro, apoiei o Ciro fez 14 milhões de votos, ficou no coração do povo, na alma da nossa gente, mas não ganhou a eleição, quem ganhou foi o Bolsonaro. A gente tem que respeitar e reconhecer para ser respeitado e reconhecido. O que a gente tem que votar é o conteúdo da matéria, como dizia o doutor Brizola. O que a matéria consta? Então vamos ver, como diz o João Campos aqui, vamos ver o que vem, né, na essência, para nós poder termos uma leitura e aprofundar. Mas depois, para nós fazer o debate aqui, eu quero tocar numa questão que tem uma falha bem importante no projeto do Moro. Sim, a gente vai tentar esmiuçar cada uma das propostas. A gente vem gravando alguns debates aqui, mas a gente não consegue chegar nas propostas de tanto que é polêmico o assunto. Mas eu vou tentar enumerar uma por uma. São polêmicas e são muitas, né? Sim. Várias. Mas eu queria só pegar uma fala quando o deputado diz, o doutor Pombeiro diz, olha, em grande parte é mais do mesmo. Procede, porque a parte processual do projeto, quase toda ela, está no projeto de Código de Processo Penal que eu e o deputado Pompeu trabalhamos. Trabalhamos juntos, aliás. Juntos. A parte relativamente à execução penal está no projeto em que o deputado subtenente Gonzaga é relator, quase toda contemplada ali. Do júri, de igual forma. Foi a parte que eu relatei. Sim. A parte relativamente à legítima defesa, para ampliar a proteção de policiais e do cidadão, também tem projetos de deputados da CCJ que foram muito debatidos no ano passado. Então, eu queria só concordar contigo com você disse que tem muito que é mais do mesmo, não é? É verdade. E esse ponto termina sendo positivo porque, de alguma forma, significa então que há uma certa convergência entre aquilo que o ministro está propondo e aquilo que parte dos deputados também defendem. Eu ia começar sobre prisão em segunda instância, mas o senhor acabou de me dar, João Campos, a deixa para falar sobre o excludente de ilicitude, que é aquela possibilidade de redução da pena ou, inclusive, acabar com a pena dos policiais que estão ali no calor da ação e eles precisam se defender. Não é uma proposta bastante difícil de ser aprovada? Eu penso que não. Eu acho que ela é polêmica, ela vai exigir muito debate, mas penso que não. Eu acho que a violência recrudesceu tanto no país e policiais, o Brasil é um dos policiais que tem o maior número de policiais que são assassinados operacionalmente ou em razão da sua condição de policial, que hoje acho que há um sentimento de fato, criar mecanismos que protejam, que dê mais garantia jurídica a esse agente que protege a sociedade. Agora, o tema é polêmico, não tenho dúvida disso. Mas, a exemplo, esse é um dos exemplos de matéria que já consta na CCJ. E o ano passado foi objeto de debate na CCJ. Reconheço que o tema vai exigir muita discussão. Sobre a prisão, o senhor gostaria de falar também sobre o excludente? O excludente da ilicitude, em função da atividade policial, ele é delicado, extremamente delicado. Por exemplo, nós tivemos aí no Brasil muitos policiais que morreram, precisam de proteção. O Estado tem que dar proteção, se não dá proteção nem para os seus policiais, dizer como é que vai dar para o cidadão. A gente tem consciência disso. Agora, houveram também dezenas, centenas, eu diria, não sei se talvez quase milhares, os chamados autos de resistência. Aquela que a pessoa morre porque resistiu à prisão e acabou morrendo. Então, hoje, há uma guerra não declarada entre bandidos e polícia. Quando a polícia não tem que entrar em guerra com o bandido, a polícia é autoridade.
Nós temos que separar bandido da polícia. A polícia é autoridade. E quando mistura e o bandido enxerga na polícia um adversário como se fosse alguém que também pratica a bandidagem, e aí, diga-se, milícia, porque o que é milícia? É malandro e polícia. Tu chama a polícia, vem o bandido, chama o bandido, vem a polícia. Então, nós temos que separar. Então, precisamos qualificar a polícia, estruturar a polícia, dar meios para a polícia, fazer com que a polícia reponha e reconstitua a sua autoridade. A polícia, na verdade, ela perdeu a autoridade e perdeu o respeito perante o bandido. Isso nós temos que recuperar. Então, essa questão, ela está no fio da navalha. Nós temos que ter muito cuidado. Precisa proteger o policial? Como que não? Claro que precisa, mas é muito delicado e nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio e aí todas as cabeças têm que pensar junto para que nós possamos encontrar um ponto comum. Agora, é interessante o seguinte, deixar claro, de fato esse é um tema sensível, mas é deixar claro o seguinte, que quando você coloca, e a proposta tanto dos deputados quanto do Sérgio Moro caminha nessa direção, dependendo das circunstâncias que caracterizaram a legítima defesa, diminui-se a pena ou absolve. Então tem processo. Não é o seguinte, não foi legítima defesa, nem processo. Não, vai ter o processo regularmente, enfim, e no final não será o delegado, não será o promotor, enfim, terá um juiz ou um tribunal que vai dizer, olha, esse caso aqui de fato foi legítima defesa e o policial ou o cidadão estará absolvido ou teve a pena diminuída. Porque se a gente não explica isso tem um processo, daí você colocou na lei, então nem vai ter processo. O policial matou e falou que foi legítima defesa, não tem processo. Não, vai ter processo regular. Certo. Isso é interessante. Uma perguntinha antes do nosso segundo bloco sobre a prisão em segunda instância. Nós tivemos exemplos agora bem recentes sobre liminares indo e voltando em relação a essa questão. A questão de colocar, regulamentar no Código de Processo Penal essa possibilidade da prisão já em segunda instância, ela resolveria essa questão? Digo eu, para mim não. E falo com a experiência de quem é advogado no crime, advogado criminalista, e não falo em causa própria. Eu falo na leitura essencial da lei. A Constituição diz diferente. Então, como é que a lei penal vai dizer diferente daquilo que diz a Constituição? Eu não estou dizendo que não possa ter a prisão em segunda instância. Pode, se for a vontade do legislador, então se legisle sobre isso. Mas se legisle aonde deve ser feita a alteração, na Constituição, porque é a Constituição que garante que não há a prisão em segunda instância. E se vem a lei menor e diz que pode, a Constituição, então, está sendo rasgada. Então tem que ser uma mudança constitucional. E se fizer uma mudança tão somente no Código Penal ou na legislação esparsa, o Supremo derruba. E aqui eu estou falando, não que eu estou torcendo, não que eu estou querendo. Eu estou dando a leitura, eu estou explicando para que os cidadãos... o deputado Pompeu não quer a prisão em segunda instância. Eu estou explicando... Porque a Constituição diz que o trânsito em julgado precisa ser respeitado. E eu defendo, aí eu posso dar uma posição, que é minha, eu defendo que a prisão se dê, e aí tem que ser a mudança constitucional, e defendo essa mudança constitucional, que a mudança se dê da seguinte forma. Julga-se em primeira instância, julga em segunda instância, que é muito rápido, e o primeiro julgamento em terceira instância, consuma. Aí os recursos protelatórios são por conta do réu. Aí ele assume o risco, porque aí já estará sendo consumada a pena. Ou seja, vou repetir, julga-se em primeira instância, julga em segunda instância, ainda não fecha a questão. Primeiro julgamento de terceira instância, ele vai ter que cumprir a pena. Aí nós teríamos sim uma garantia jurídica plena e ao mesmo tempo nós conseguiríamos afastar aqueles recursos meramente protelatórios. Ainda assim é necessária uma mudança na Constituição, ainda assim não é necessário uma mudança na Constituição. Por quê? Porque a Constituição diz que é só com o trânsito julgado, e o trânsito julgado ele pressupõe uma série de recursos protelatórios que leva e manda para as calendas gregas, que não é justo, que não é correto, que já não dá mais para suportar. Diz que a gente dá tempo ao tempo, para que com o tempo tenha tempo, desde que não perca tempo, chega o tempo no tempo certo. Não dá para esperar um tempo todo. Deputado João Campos, qual seria o tempo, então? Olha aí. Veja, eu acho que se nós, o Parlamento brasileiro, procedermos a uma alteração constitucional, está resolvido. Isso. Não é? Fica resolvido de uma vez por todas, termina-se todas as indagações. Todavia, o próprio Supremo,
fazendo a interpretação do texto constitucional, em alguns momentos da história do Supremo, o Supremo entendeu que é possível a execução da pena, portanto, a prisão a partir da execução, a partir da decisão de segundo grau, mesmo com a Constituição que nós temos aí. Todavia, essa tese do próprio Supremo não é confortável, porque na última decisão, salvo engano, o placar foi 6-5, que significa que a Corte está dividida. E a Corte vai deliberar de novo, exatamente em razão de ser uma matéria muito complexa e sensível, está marcado um novo julgamento para abril, não é? Então, enquanto nós não fizermos uma alteração constitucional, quem diz se é possível ou não é o Supremo. Hoje essa regra prevalece. A partir de abril a gente ainda não sabe. Fica à mercê do Supremo de plantão. Todavia, eu sou favorável à execução da pena a partir de segundo grau. No meu relatório preliminar do CPP, eu fiz constar, não é? Acompanhando essa decisão do Supremo que está prevalecendo hoje, e vou trabalhar para que a gente faça inclusive alteração constitucional aqui, porque para a gente dar efetividade às decisões de justiça criminal, tal como está, ter que aguardar o trânsito e julgado, é impunidade, não dá para ficar. Então, a unanimidade entre como os está, não dá para ficar. parlamentares Isso é que a mudança é necessária. Eu vou pedir o seu comentário no próximo bloco, deputado, que eu já estou em cima do laço. O Câmara Debate está conversando com os deputados João Campos, do PRB de Goiás, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. O tema é o pacote anticrime. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje conversando com os deputados João Campos, do PRB de Goiás, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Bom, uma das propostas que o ministro Sérgio Moro trouxe à Câmara, explanou para os deputados, foi sobre o agravamento das penas, o recrudescimento das penas. Nos casos mais graves, crimes violentos, então todas as penas, elas sempre iniciam com regime fechado e a progressão ela é mais rigorosa também. Eu não tenho dúvida que caminha para isso. Mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. Quer dizer, na medida em que nós estamos vendo as facções, as organizações criminosas, cada vez endurecendo mais sua ação, tem que endurecer com eles também. Toda ação é uma reação. O Estado tem que reagir. E eu entendo que cada vez as penas vão acabar sendo mais duras também. É lamentável. É lamentável. E, naturalmente, não só a pena imposta, mas como a forma de aplicação, a forma de cumprimento da pena também, como tal, em regime fechado, desde logo, e com diminuição dos benefícios no que diz respeito a avanços, né, no cumprimento da pena. Mas, para mim, eu preciso dizer isso, e eu falei no começo que tem um problema, o projeto, pelo menos o conjunto de projeto tem um problema, porque ele não tocou num assunto que para mim é a coisa mais relevante que tem em segurança pública. E me vale o que da experiência desses vários mandatos e dos vários anos lidando exatamente nesta área, que é a questão prisional. Ele não tocou. E para mim, hoje, é o calcanhar de Aquiles da segurança pública. Se quiseres pegar bons médicos, vai num hospital da cidade. Tu queres pegar bons professores universitários, vai lá na universidade. Bons jogadores de futebol, no Goiás, lá, como é que é o teu time? Goiás Esporte Clube. No meu querido Esporte Clube Internacional, o Colorado mais amado do Brasil. Enfim, eu no Grêmio. Também. Então, vão nos times de futebol. Querem pegar bastante bandido num lugar só? Nos presídios. E aí acontece que nos clubes, como nos hospitais, na faculdade, tem comando. E o comando é da direção. Só que aqui, quem está comandando é os bandidos. As facções tomaram conta dos presídios. Então, quanto mais preso tu botar nas cadeias, é maior a felicidade das facções, porque é mais soldado para eles. Porque o bandido, o criminoso, enfim, o condenado, o apenado entra no presídio, já entra para o sistema ou de uma ou de outra facção. Aliás, ele já tem que escolher qual é a facção que ele vai, ainda que não tenha. Essa facção coopta ele, coopta a família dele, insere a família dele no crime para que ele tenha a proteção dos criminosos e da facção dentro do presídio. E aí o crime se retroalimenta. Por quê? Porque os presídios foram entregues para as facções, estão nas mãos das facções. O Estado tem que retomar, né, o seu poder de comando. E isso o projeto do ministro Moro não toca, não fala. E esse é o grave problema. Se nós se continuarmos os presídios sendo escritório do crime,
se os presídios continuam sendo voz de comando do crime. Manda matar, manda sequestrar, manda prender, manda torturar, manda fazer o que estão mandando fazer, e o Estado não tem poder lá dentro, não adianta prender. Não adianta prender, não adianta. Aí diz assim, tem um projeto ali do Moro que diz assim, se o preso tiver ligado a uma facção, a pena dele, em termos de progressão, é menor. O bandido não está preocupado. Sabe por quê? Porque ele chega lá, ele não tem escolha. Ou ele se associa a uma facção que está mandando no presídio, ou ele deixa de ter a progressão. Qual é que ele escolhe? Ele deixa de ter a progressão. Porque aqui, em termos de facção, ele não tem escolha, porque está ele, a vida dele, da família dele. Eles são sequestrados lá dentro. Eles entram para o sistema, não para o sistema carcerário. Eles entram para o sistema de facções. É assim que está. Então, se não tocar na questão do presídio, doutor Moro, pode esquecer. Pode esquecer. Nós vamos fazer tudo isso aqui e vamos colocar mais soldados para o crime dentro do presídio e os presídios vão mandar na sociedade lá fora. Resposta do deputado João Campos. É só complemento, né? O que o deputado Pompeu relata é a realidade dos presídios hoje, do sistema penitenciário brasileiro. Uma vergonha, não é? E é bom a gente destacar que a legislação contribui muito para o enfrentamento à criminalidade, para reduzir a impunidade, para melhorar o sistema prisional brasileiro. Mas a legislação sozinha não é eficiente, não é suficiente. É preciso que, paralelamente a isso, haja investimento dos dois sistemas, de segurança e sistema penitenciário, prisional. Só a lei, vou pegar o exemplo do Estatuto do Desarmamento, legislação dura. Mas só tem a legislação, não criou mecanismo nenhum para impedir o tráfico de armas na nossa fronteira. Ela está aberta, é livre. A lei ficou morta, não é? Bom, no que se refere à lei, eu penso que as propostas do ministro Moro traz um dispositivo que ajuda um pouco nessa questão. É o estabelecer que se o bandido, o criminoso, faz parte, ele é líder, ele faz parte de organização criminosa, de associação criminosa, enfim, então ele já começa a cumprir a pena em presídio de segurança máxima. Aí uma contribuição, portanto, para diminuir um pouco essa realidade que nós temos aí, que foi relatada pelo deputado Pompeu de Matos, não é? No que se refere ao agravamento das penas, pelo que o ministro apresentou, me parece que são apenas 2 pontos. No crime de resistência, do Código Penal Brasileiro, e no crime do porte de arma, em alguma situação, no Estatuto do Desarmamento. Fora disso, me parece que não. Ele mexe mais em relação ao cumprimento das penas. E aí coincide com as propostas relatadas pelo subtenente Gonzaga, que é dificultar a progressão de regime, a concessão de benefícios depois de condenado. Quando me perguntam, João, a lei brasileira é muito frouxa, muito generosa. Eu digo, então, eu tenho exemplos de leis que não são generosas, não são frouxas, e tem exemplo de lei frouxa. Lei frouxa é a legislação penal. Benefício demais e com muitas facilidades para conseguir benefício. Então, vem nessa esteira. A lei de crimes hediondos, quando foi editada, estabelecia que quem for condenado por crime hediondo teria que cumprir toda a pena em regime fechado. O Supremo veio e declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. O ministro Moro, querendo fugir da inconstitucionalidade, ele não estabelece que cumprir-se a pena toda ela em regime fechado. Mas já se inicia, independente do quanto dela, mas já se inicia no regime fechado. E aumenta o tempo do regime fechado, né? Dependendo das situações, para 3/5, enfim. Então, o endurecimento termina sendo muito mais na execução da pena, no cumprimento da pena, para dar efetividade à condenação, do que no recrudescimento das penas. Eu tenho só mais 2 minutinhos, eu queria as observações finais dos 2 deputados e, se quiserem também falar sobre alguma proposta que a gente não mencionou aqui. Mais 2 minutinhos. Tá bem. Não, na verdade, as propostas são muitas, né? Se a gente for tocar uma por uma, mas eu diria assim, positivo. Tá bem, avança as penas, recrudesce o sistema de cumprimento de pena, endurece mais, são pontos positivos. Agora, se não tocar na questão da LEP, da Lei de Execuções Penais, se não buscar tomar posse dos presídios, se apropriar, tirar da mão das facções, se não fizer isso, eu vou repetir, é a água para o moinho das facções. Quanto mais presos tu botar lá, mais eles vão agradecer. É mais famílias que eles vão dominar lá fora, é mais preso que eles vão... Eles sequestram as famílias dos presos. Se não eram, passa a ser. E se eram, piora.
entendeu? Então, isso nós temos que ter, assim, muito claro entre nós. E, por outro aspecto, não adianta nós fazer tudo isso se nós tivermos também uma fábrica de crianças, jovens, adolescentes na inserção do crime. Se nós não fizermos ações sociais, principalmente educacionais, eu me guio pelo Dr. Brizola, fez 7 mil brisoletas no Rio Grande do Sul, lá nos anos 60. Nos anos 90, no Rio, 500 CIEP. Cada CIEP, são centros de ensinos de intensivos, né? Escola de tempo integral, 500 mil jovens estavam ali dentro, 1.000 jovens em cada CIEP. Os outros governos vieram, terminaram o CIEP, fecharam, devolveram 500 mil de jovens para a favela para ser mão de obra barata do crime, do tráfico, das facções, enfim. E aí está do jeito que está. Então, se nós não investir em educação, nós vamos continuar com a fábrica de bandidos. A gente fabrica o bandido aqui, entrega para as facções no presídio, e no presídio eles fazem o que fazem, sequestram as famílias, se retroalimentam e depois a gente não sabe por quê. A gente tem o diagnóstico. O que falta é o prognóstico, é o que fazer para evitar isso. E tem saída, tem sim. E a principal delas é a educação, que emancipa e liberta. E as pessoas não têm consciência disso, me parece, pelo menos os nossos governantes. Deputado João Campos, para a gente encerrar o programa. O deputado Pompeu é muito preparado, a gente termina aprendendo muito, né? E a abordagem acerca da educação procede, não é? Nós não temos muita alternativa. De fato, nós temos que enfrentar esse problema de forma mais ampla, mais abrangente, como foi dito. Até porque o bandido, estando solto ou indo para o sistema prisional, a consequência é a mesma. Ele foi para o sistema prisional. Aí de lá ele continua comandando o crime e amplia o número de soldados, mas solto ele faz a mesma coisa, sabe? Então nós temos que enfrentar isso para valer. Propostas positivas, eu queria destacar 2 situações aqui, e uma delas até está no nosso projeto do Código de Processo Penal, que é o plea bargain, o acordo penal, o julgamento antecipado. Está no nosso projeto, que o Moro também propõe, que é um instituto americano com resultado fantástico, é uma inovação muito significativa que nós... A pessoa se declara culpada e extingue-se o processo. Exatamente, a partir da confissão, mas tem que, não é a confissão pura e simples, isso tem que estar consubstanciado com provas para evitar até que alguém faça a confissão para livrar outro. E tem que ter a pena, né? Se Exatamente. não me engano, é para penas muito pequenas, até 4 anos. Não, no nosso projeto é para crimes com penas até 8 anos. Até 8 anos. Na proposta do ministro Moro, ele amplia isso um pouco, não é? Esse é um instituto muito importante, nós vamos aprovar isso no Código de Processo Penal. O presidente Rodrigo Maia vai ter que decidir quanto ao procedimento, ao rito de tudo isso, porque diversas matérias, como nós estamos dizendo aqui, as matérias de natureza processual penal, estão no projeto do Código de Processo Penal. Outras matérias estão no conjunto de projeto relatado pelo subtenente Gonzaga na área de execução penal. Outras propostas estão contempladas, e o ministro Moro até destacou isso ontem, no projeto apresentado ano passado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é? E aí, essas propostas vão caminhar estanques, o Código de Processo Penal aqui, uma comissão especial para o projeto do Alexandre de Moraes, outra para o ministro Moro, vai pensar tudo, vai ter comissão especial para cada uma, vai ser o rito ordinário da casa, é uma decisão que o presidente Rodrigo Maia vai ter que tomar nos próximos dias. Mas, de qualquer forma, acho que o muito importante é que isso está na ordem do dia do parlamento, do governo e da sociedade. Muito obrigada pela presença dos 2 deputados aqui. Obrigado, Aline. O Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre o anteprojeto de lei anticrime com os deputados João Campos, do PRB do estado de Goiás, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre esses temas aqui na Câmara. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou Aline Machado e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência, a gente se vê.